Olá, caros alunos, caras alunas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa aula de processo penal. Na aula de hoje nós vamos trabalhar os efeitos dos recursos. O primeiro efeito que nós vamos trabalhar, e aqui nós vamos fazer uma trajetória dos principais efeitos dos recursos. Na apostila de vocês eu tentei colocar ali todos os efeitos possíveis em processo penal. Aqui nesta aula, nestes vídeos, nós vamos trabalhar com os efeitos mais importantes e aqui alguma peculiaridade que possa advir desses efeitos. O primeiro efeito que nós vamos estudar é o efeito devolutivo. Por meio deste efeito, quando o recorrente, a parte vencida, interpõe um recurso, o que acontece? Este recurso ele sobe para um outro órgão jurisdicional. Este efeito devolutivo ele requer um reexame da matéria discutida por outro órgão jurisdicional. Então, efeito devolutivo porque é o seguinte sentido: um órgão jurisdicional analisou matéria de fato e de direito uma vez, ou um segundo órgão jurisdicional analisou pela segunda vez matéria de fato e de direito. Então, este é o efeito devolutivo. Então, um outro órgão jurisdicional irá analisar a mesma matéria que foi devolvida ao tribunal. Agora, atenção! O efeito devolutivo ele segue a seguinte máxima: tanto devolatum quantum appellatum. Ou seja, qual foi a matéria que eu decidi impugnar? Veja bem, vamos dizer lá que nós temos 5 teses para serem enfrentadas. Eu escolhi enfrentar 2 delas. Então essas 2 matérias aqui foi o que eu apelei. Essas 2 matérias eu estou devolvendo para o tribunal. Então isto é efeito devolutivo. São 5 matérias. Eu recorri das 5, o tribunal vai analisar as 5. São 5 teses. Devolvi 2, o tribunal vai analisar as 2 teses. Isto é efeito devolutivo, que está presente em todos os recursos. Estamos bem? A doutrina costuma também chamar efeito devolutivo inverso. O que é este efeito devolutivo inverso? Ele ocorre com a oposição dos embargos de declaração. Veja bem, embargos de declaração não se interpõem, mas eu oponho para o mesmo órgão jurisdicional. Então veja bem, quando eu digo que eu interponho um recurso, eu estou mandando para um órgão jurisdicional adverso. Quando eu digo que eu estou opondo o recurso, eu estou dizendo que eu estou requerendo um reexame em relação a uma matéria específica, seja porque o ponto foi omisso, seja porque eu estou querendo que se esclareça a decisão, e por aí vai. Estamos bem? Opor é para o mesmo órgão jurisdicional. Então, quando eu oponho embargos de declaração de uma sentença declaratória, aqueles embargos de declaração, que a doutrina costuma chamar embarguinhos, eles vão ser analisados pelo mesmo órgão jurisdicional. No caso, é o juiz. Então, isso que nós chamamos de efeito devolutivo inverso, porque o juiz ele vai reexaminar a matéria que ele acabou de prolatar. No caso dos embargos de declaração, sempre é uma omissão, obscuridade, ou então alguma coisa aí que é necessário ser esclarecida porque ela foi contraditória, né? Então nós temos esses casos de oposição de embargos de declaração. Então, meus amigos, isto é o que nós chamamos de efeito devolutivo inverso, porque a matéria é analisada pelo próprio tribunal. Agora, quando a matéria
ela for analisada por outro órgão jurisdicional, eu falo que eu interponho recurso. Estamos bem? Então, efeito devolutivo próprio que nós chamamos de devolver para o tribunal, para um outro órgão jurisdicional. Tudo bem? E o efeito devolutivo inverso, eu estou mandando o reexame para o mesmo órgão jurisdicional. Tudo bem? Tranquilo isso, né? O próximo efeito devolutivo, o próximo efeito que nós vamos trabalhar é o efeito suspensivo. O que é este efeito suspensivo? Muito bem. Este efeito suspensivo, ele não é a regra no nosso sistema jurídico, no sistema processual penal. Ele é exceção. Então, como é que funciona esse efeito suspensivo? Numa sentença absolutória, tem efeito suspensivo a decisão? Numa sentença condenatória, tem efeito suspensivo a decisão? Então vamos trabalhar isso agora. Numa sentença absolutória, não existe efeito suspensivo. Se a sentença absolutória ela for uma sentença absolutória própria. Isto porque basta vocês verem as audiências do tribunal do júri, na hora que o juiz absolve o acusado, ele já sai dali solto na audiência e vai para casa, não é? Então aquilo ali tem efeito imediato. Quando a sentença do juiz ele tem efeito imediato, isso significa que isso é o oposto ao efeito suspensivo. Porque o efeito suspensivo, ele bloqueia a decisão que foi prolatada pelo juiz. Agora vamos pensar assim, sentença condenatória. Numa sentença condenatória, o que é que normalmente o juiz faz? Vamos pegar uma decisão padrão condenatória. O juiz ele condena o Jobreval a um regime inicial fechado, pena de 10 anos de reclusão. Então vamos ver aqui. Pena privativa de liberdade. O juiz, o que é que o juiz ele declara mais? Vamos dizer, perda de bens, direitos, valores, não é isso? O que é que o juiz faz mais? Ele suspende direitos políticos, não é verdade? Ele manda colocar o nome do Jobreval no rol de culpados. Eu pergunto para vocês, todos estes efeitos da decisão, eles são cumpridos desde logo? Não, eles não são cumpridos desde logo, porque com a publicação da decisão condenatória surge o efeito suspensivo. E cuidado com isso. O efeito suspensivo não vai surgir com a interposição do recurso, mas anotem isso, com a publicação da decisão condenatória, da sentença condenatória. Então o que é que acontece? Suspensão dos direitos políticos não ocorre de forma imediata. A suspensão dos direitos políticos só vai ocorrer com o trânsito em julgado da decisão condenatória, a perda de bens e valores, o nome definitivamente incluído no rol de culpados, só na decisão final. Estamos bem? Então o que seria esse efeito suspensivo? Seria um obstáculo à efetividade da decisão prolatada pelo juiz. Então, quando se obsta lá, quando se suspende, paralisa os efeitos da decisão condenatória, está aí o efeito suspensivo. Está aí o efeito suspensivo. Ah, professor, e a prisão? A prisão é outra coisa. A prisão é regulada pelas regras da prisão cautelar, pelas regras da prisão preventiva. Como é que é a regra? Lembra comigo? A regra é que se ele estiver preso, ele fica preso. Se ele estiver solto, ele fica solto. Sempre na hora da decisão condenatória, o juiz, na hora que chega a sentença, o juiz ele é obrigado a verificar se é caso de manutenção da prisão preventiva, se é caso de revogar a prisão preventiva ou se é caso de declarar
a prisão preventiva, decretar a prisão preventiva. Então, por exemplo, ele estava solto durante o processo. O juiz verificou que estão presentes os requisitos para decretar a prisão preventiva, o juiz decreta a prisão. Tá bom? E aqui a gente não fala de efeito suspensivo, não. Estamos bem? Se ele estava preso durante o processo, o juiz viu que não existem mais os motivos que decretaram a prisão preventiva, o juiz vai soltar este indivíduo. Estamos bem? Então aqui, para a prisão cautelar, nós não aplicamos o efeito suspensivo, porque tem regra própria. Tem regra própria. Ah, professor, mas não é dentro da decisão? É dentro da decisão. Mas tem regra específica. Estamos bem? Leve isto em consideração. Numa sentença condenatória existem vários efeitos. A maioria daqueles efeitos ficam bloqueados, ficam suspensos com a publicação da decisão. Então, cuidado com isso. Este efeito suspensivo, ele não está condicionado à interposição do recurso. Ele está condicionado à publicação da sentença condenatória. Então, resumindo, sentença absolutória não tem efeito suspensivo. Ela tem plenos efeitos de forma imediata. Sentença condenatória, não. Sentença condenatória tem efeito suspensivo. Estamos bem em relação a isso? Professor, e sentença absolutória imprópria? Sentença absolutória imprópria, lembram que aquela que se aplica medida de segurança tem efeito suspensivo? Tem efeito suspensivo? Também pode ter. Estamos bem, meus amigos? Também pode ter. Então, nesta aula nós encerramos isso. Na próxima aula nós vamos completar aí os efeitos suspensivos para vocês. Deus seja louvado.